Hoje eu tô aqui, vim gravar esse vídeo para você que é manicure assim como eu, para a gente poder conversar sobre a importância do poder do posicionamento com relação às regras de atendimento com as nossas clientes. Você luta em se posicionar, em trazer as regras de atendimento e tem dificuldade de estabelecer uma forma de abordar isso com as suas clientes? Então vem comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como eu faço por aqui e desde que eu fiz isso, os meus atendimentos mudaram o nível do jogo. Vou te mostrar como é que funciona, vem comigo. Oi, se você chegou até aqui e é o primeiro vídeo que você está assistindo do The Nails Studio by Carol Andrade, eu quero me apresentar. Meu nome é Carolina Andrade, eu sou manicure aqui nos Estados Unidos, licenciada pelo estado da Flórida. E aqui nesse canal você vai acompanhar vídeos com técnicas, com dicas, com procedimentos, com lugares onde a gente envolve o mundo dos vidrinhos coloridos dos esmaltes. Eu trago aqui muita coisa também com relação a The Nails Studio Store, que é uma loja online que eu criei para que você possa ter produtos de qualidade para oferecer na sua mesa de atendimento. Então esse canal é para você e para gente, na verdade, trocar experiência no mundo dos esmaltes, para a gente se capacitar e cada vez mais poder oferecer um serviço de excelência nas nossas mesas de atendimento. E hoje não podia deixar de ser diferente. O vídeo de hoje eu acredito que vai poder te ajudar e muito a alavancar o seu relacionamento com as suas clientes na questão de regras de atendimento. E por que eu venho aqui falar sobre isso? Porque eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais perguntando como eu faço para me posicionar com as minhas clientes com relação a cancelamento de horário, com relação a pagamento com Pix ou com Zelle, com relação a crianças no ambiente de atendimento, com relação à marcação de horário, onde elas marcam serviços, aí chega na hora e elas mudam de ideia, querem fazer apenas um. Tudo isso eu vou falar para você no vídeo de hoje. Então, eu vou abordar aqui alguns tópicos para conversar com você e fazer você mudar a sua forma de se posicionar com as suas clientes. Eu vou trazer aqui na tela cada um deles especificamente para a gente poder aprofundar em cada item os detalhes. E quais são esses tópicos que eu quero abordar com vocês? O primeiro deles é a mensagem de confirmação do horário. Como você pode fazer para enviar essa mensagem, o prazo que a sua cliente tem, o período que ela tem para confirmar e o que acontece se ela não confirma esse horário que previamente ela agendou. O outro tópico é sobre cancelamento. Nós vamos falar sobre cancelamento de serviço e o prazo que ela tem para fazer isso. A questão de pagamento é o ponto crucial aqui, porque a gente, como manicure, tem muito problema hoje em dia com relação a pagamento com Pix e Zelle, porque muitas deixam para fazer depois e esse depois acaba esquecendo e a gente tem que ter retrabalho na cobrança. Então esse tópico eu acho que é um dos mais abordados aqui, o que eu mais recebo pergunta de como eu me posiciono e eu vou contar isso para vocês. Vou falar com vocês sobre criança no estúdio, vou falar sobre a questão de a cliente alterar o serviço que ela previamente agendou no momento do atendimento. Vou falar sobre a questão de remover a esmaltação permanente, quando a cliente faz a unha em outro lugar e aí ela chega no seu espaço e quer que você remova esse produto, como você se posiciona a respeito disso. Então vem comigo, presta atenção aqui, que eu vou entrar no detalhe de cada um deles numa tela de apresentação como os tópicos. Essa é a apresentação que eu envio para minhas clientes na abordagem inicial do atendimento. O primeiro tópico é sobre a mensagem de confirmação do horário. Eu explico que um dia antes eu me antecipo confirmando o horário do serviço que foi agendado e se essa cliente não retorna a confirmação do horário dela num prazo de até 6 horas do envio da mensagem, automaticamente a vaga dela está cancelada e eu libero esse horário de atendimento para agendar uma cliente que está me procurando para marcar horário. Já o segundo tópico é sobre a regra de cancelamento. Eu dou um prazo para a cliente de 1 hora antes do serviço dela, que foi previamente agendado, para ela cancelar
sem pagar qualquer tipo de multa por conta desse cancelamento em cima do horário. Muitos estabelecimentos hoje em dia que eu acompanho fazem essa regra com 24 horas de antecedência. Então, dando 1 hora para ela antes, é um prazo bem razoável para ela saber se ela já consegue vir ou não para o atendimento dela previamente agendado, para que eu não perca esse horário que eu reservei na minha agenda. E caso essa cliente cancele o horário dela dentro de 1 hora antes dela ser atendida, aí eu cobro o serviço cheio, eu não cobro uma penalidade, porque eu deixei de atender outra pessoa para deixar esse espaço reservado para atender aquela cliente que não veio. Então, para ela continuar sendo atendida por mim, ela tem que pagar esse serviço que ela agendou e não compareceu, porque assim a gente estabelece um relacionamento com ela para ela entender a importância de obedecer essa regra, e aí ela paga o serviço. Ou se ela achar que ela não concorda com isso, ela simplesmente não vem mais, e aí você não tem esse tipo de cliente na sua lista de clientes, e você abre o espaço para atender aquela cliente que está tentando marcar horário com você e você nunca tem horário para atender porque sua agenda está cheia. Então isso aqui funciona muito bem, eu pratico isso com as minhas clientes. Às vezes, depois que eu comecei a implementar essa técnica, às vezes acontece, mas é muito raramente, porque elas entendem a importância de me avisar com antecedência, e se acontecem, elas pagam e continuam a serem atendidas normalmente por mim. As que não concordam vão embora, e aí eu não tenho esse tipo de dor de cabeça de novo. Agora vamos entrar no ponto fraco aqui das regras de atendimento, que é a questão do pagamento. Estabeleça as formas de pagamento que você aceita e deixe isso claro na sua mensagem de apresentação. Eu, por exemplo, no estúdio, eu aceito as formas de pagamento atualmente ou em dinheiro ou em Zelle, que aqui nos Estados Unidos a gente usa Zelle, no Brasil é o Pix, só para vocês entenderem o que é o Zelle. E aí eu peço para as clientes fazerem o pagamento no estúdio, enquanto elas estão no atendimento delas, para justamente não ter o problema delas saírem daqui e esquecerem de fazer o pagamento depois, por conta da vida corrida que todo mundo leva. E mesmo assim eu ainda reforço a questão do pagamento com o Zelle ou com o Pix, porque muitas clientes terminam o atendimento e já querem ir embora, porque tem um monte de coisa para resolver. Eu entendo isso, porque a minha vida também é assim. Uma cliente sai, eu já tenho outra para atender, eu não consigo fazer nada depois, logo imediatamente que eu finalizo aquele serviço. Então, eu deixo a mensagem de apresentação na regra de atendimento que o pagamento com o Zelle, ele tem que ser feito no momento do atendimento no estúdio. E caso essa cliente não consiga fazer esse pagamento no momento do atendimento, quer fazer depois, sem problema, mas desde que seja no mesmo dia, porque se no dia seguinte eu tiver que mandar um lembrete para a cliente para ela me pagar um serviço que ela deveria ter pago no momento do atendimento, eu cobro uma multa de 20% do valor do serviço realizado para fazer essa cobrança no dia seguinte ao atendimento. Assim, você acaba criando um relacionamento com a sua cliente de comportamento para que ela pague esse serviço no momento do atendimento. Porque pensa, gente, vamos imaginar que a gente vai lá na Louis Vuitton no shopping e vai comprar uma bolsa. Eu jamais posso chegar para a vendedora da Louis Vuitton e falar assim, olha, eu faço Zelle quando eu chegar em casa, né? Então elas têm que entender a importância e a relevância de fazer esse pagamento no momento do atendimento dela do serviço. Um outro tópico que é bem sensível aqui nos atendimentos do estúdio é com relação às mães virem fazer a unha e trazerem seus filhos. Eu entendo que a vida aqui nos Estados Unidos, a gente não tem uma rede de suporte como é no Brasil, só que as mães têm que entender também o lado do prestador de serviço. Por exemplo, no meu estúdio, o espaço é pequeno, eu não tenho como ficar prestando atenção no que a criança está fazendo enquanto eu estou atendendo a mãe. E aí eu peço para, justamente deixo isso claro, para as mães não trazerem crianças no estúdio, porque o espaço, primeiro que é pequeno, eu não consigo prestar atenção no que a cliente faz e no que a criança faz.
ao mesmo tempo. E pelo fato do atendimento demorar, em média, 1h30, quando a pessoa vem fazer mão e pé, por exemplo, essa criança não tem paciência para esperar esse período todo. E ela começa a ficar impaciente, começa a querer mexer em tudo, começa a querer chamar a atenção da mãe. Então, isso acaba atrapalhando e atrasando os atendimentos na sequência. Então, eu deixei clara essa regra depois de acontecer algumas situações bem desagradáveis aqui no estúdio. E hoje eu não permito criança no estúdio durante o atendimento. Essa próxima regra também é uma regra sensível e você tem que deixar isso bem claro para sua cliente na apresentação do seu serviço, que é a questão da cliente marcar um serviço com você. E aí chega na hora do atendimento dela, ela quer alterar para fazer, por exemplo, apenas um serviço do que ela marcou. Ou se ela chega muito atrasada e não dá tempo de você fazer o serviço que ela agendou por completo. O que eu faço nesses casos? Eu deixo claro antes da realização desse serviço, na minha apresentação, que se você, você cliente, agenda o serviço, confirma o serviço um dia antes e aí no dia do seu atendimento você chega atrasada a ponto de eu fazer o serviço total. Ou você chega aqui e opta por fazer apenas parcialmente o serviço que você agendou, confirmou, e aí chega na hora você quer decidir apenas por um, não tem problema nenhum. Eu posso fazer parcialmente ou eu vou fazer nos casos de atraso o que der tempo para não atrasar a próxima cliente, só que aí a cliente me paga o serviço que ela agendou e confirmou por completo. Assim, você estabelece uma rotina para ela entender que é importante ela cumprir com a palavra dela e com o agendamento que ela fez e um dia antes confirmou com relação ao horário que você reservou para que ela fosse atendida no melhor tempo, na melhor execução do teu trabalho e com excelência. E aí, isso acaba acontecendo uma vez ou outra. Na terceira vez, a cliente, por ter que ficar pagando uma coisa que ela não fez, ela acaba aprendendo e se posicionando antes de dar qualquer tipo de complicação e desconforto com você durante o atendimento. Agora, uma situação que eu trago da minha lista de regras de atendimento é a questão da remoção de esmalte permanente quando feito por outra profissional. Quando é aí vou entrar aqui rapidamente no caso de esmaltação tradicional. A esmaltação tradicional, a gente não calcula tempo a mais, porque é simplesmente passar um algodão com acetona e tirar o esmalte, isso a gente não leva nem 3 minutos para fazer. Agora, quando é uma esmaltação permanente, se essa cliente tem uma esmaltação em gel, uma esmaltação em pó, unha de acrílico, fibra de vidro, soft gel, qualquer outro tipo de alongamento, isso envolve tempo de atendimento em mesa a mais, produto que você vai gastar a mais no seu atendimento. E aí você tem 2 tipos de situações que você pode fazer. Ou cobrar no preço do serviço que você oferece, ou você cobrar essa remoção à parte. Eu costumo fazer um programa de fidelização das minhas clientes por aqui. Se essa cliente faz o serviço aqui no Deneus Studio e volta para retirar esse esmalte e fazer um próximo serviço, essa remoção eu não cobro à parte, porque ela já é minha cliente, eu sei a quantidade de produto que eu apliquei, eu sei exatamente o tempo que eu preciso para remover uma técnica e outra de esmaltação permanente. Por exemplo, o esmalte em gel gasta um tempo, o esmalte em pó gasta outro, o alongamento de soft gel eu gasto um outro tempo para remoção. Então eu sei exatamente a quantidade de tempo que eu preciso acrescentar no atendimento do serviço dessa cliente. Agora, quando ela faz com outro profissional, eu não tenho esse controle porque eu não sei a quantidade de produto que foi utilizada. Geralmente, aqui, dependendo do lugar que as pessoas vão fazer a unha, se é os salões de vietnamita, eles colocam muito produto, então você gasta mais tempo removendo e mais produto, consequentemente, mais tempo no atendimento final dessa cliente. E aí, esses serviços, quando elas fazem em outra profissional, eu cobro a remoção. Inclusive, eu só faço remoção de técnicas que eu tenho especialização e conheço a forma de remover.
Por exemplo, uma pergunta recorrente que cai aqui nas minhas mensagens é se eu faço remoção de fibra de vidro. Eu não trabalho com alongamento em fibra de vidro e eu sei que esse processo tem uma forma específica de retirada. Como eu não tenho essa especialização, eu não ofereço isso para as minhas clientes, não faço a retirada de fibra de vidro porque eu não quero danificar a lâmina ungueal delas. Então eu peço nessas situações que eu não tenho a especialização para elas marcarem horário com a manicure que fez essa unha para ela retirar essa técnica. E as técnicas que eu sei fazer, eu cobro a remoção à parte, porque assim eu consigo absorver isso no meu tempo de atendimento em mesa para remover o esmalte da maneira adequada da minha cliente. Eu espero que com esse vídeo eu possa de alguma forma te ajudar a que você faça uma apresentação para poder enviar para sua lista de clientes e que você consiga de alguma forma se posicionar com respeito com as suas clientes para que elas entendam a sua relevância na questão da marcação do horário, que elas valorizem o seu serviço e que você evite constrangimento daqui para frente nos seus atendimentos. Aproveita, eu quero saber se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas que você quer ajudar a fazer essa prática também no estabelecimento, nas mesas de atendimento delas, das suas amigas manicures, de quem você conhece que trabalha no ramo da prestação de serviço, porque eu acho que não é só para unha especificamente, né, que isso serve. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim que eu tiver conteúdo novo, você recebe a notificação e fica por dentro do que tá acontecendo por aqui, tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.